Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e seja bem-vindo ao Pod Cine. Atenção Podciners, chegou a hora do Carnaval de Séries. E o Carnaval de Séries hoje é sobre um seriado mais um seriado da Apple TV, né, cara? Que não consegue fazer seriado ruim, né, cara? É demais, a Apple TV tá demais. E um dos seriados que puxou esse carro-chefe da Apple TV aí, lá quando foi lançado como streaming, foi Ted Lasso, que é um fenômeno mundial. Cara, a gente já citou Ted Lasso algumas vezes aqui no FS, não foi? Acho que foi o FS, lista, algumas coisas que a gente já falou, lista de comédia, se eu não me engano, o FS. Não sei se foi lista de futebol. Não, futebol foi filme. Bem, já falamos algumas vezes e dessa vez nós vamos falar nesse Carnaval de Série sobre Ted Lasso, só que na terceira temporada, né? A gente vai fazer um breve resumo e vamos dar foco na terceira temporada de Ted Lasso, né? Sim, só pra dizer para as pessoas o quão bom essa série, é uma série de comédia, mas tem bastante carga dramática. Mas comédia barra drama barra Tijuca. Futebol. Foi péssima essa, né? Eu fingi até que eu não escutei. Então, é uma série ganhadora do Emmy, que é a principal premiação que nós temos aí. Ganhou a primeira e a segunda temporada dela. Ganhou por 2 anos seguidos como a melhor série de comédia. A raiz dela é comédia, mas tem uma forte carga dramática. Sim, como a maioria das séries de comédia ultimamente tem isso, Sim, né? porque toda série você tem que ter um enredo, uma história para ser contada e geralmente é a parte desses seriados de comédia que puxa um pouquinho mais pro drama, né? Então você tem uma abertura de história, um desenvolvimento e um fechamento dessas histórias. Aquela série comédia só por comédia tá cada vez mais raro aí. Tipo o pastelão, né? Os sitcoms que tinham antigamente. Tivemos até, nós falamos há pouco tempo do Dead Night Show, que é comédia por comédia, Sim. E não foi muito legal o resultado. Não foi. Vamos dar uma breve sinopse do seriado? Vamos não, você que é uma breve sinopse. Então vamos lá. Ted Lasso conta a história de um treinador de futebol americano universitário que é contratado para ser o técnico principal de um time da Premier League, né? da Liga Inglesa de Futebol, do nosso futebol e dos Estados Unidos é o soccer, né? Que na Inglaterra também não é soccer, é futebol também. Então, ele foi para lá sem saber nada sobre o nosso futebol e ao longo das temporadas ele vai aprendendo alguma coisa sobre o nosso futebol e desenvolvendo nisso. Então, a sinopse principal é isso, um técnico americano, que é técnico do futebol americano, que vai para um time da Premier League para ser técnico do time de futebol da liga principal do... E o Ted Lasso, né, o nome da série, o nome do personagem principal, ele sabia tanto de... Aliás, ele sabia menos de futebol do que eu sei de futebol americano. O conhecimento era quase zero. Não tinha vivência nenhuma. E por que ele foi contratado? Isso é bem o início da série, né? Ele foi contratado porque a dona do time teve um caso, por raiva do seu ex, que era dono do time, e saiu. Ela quis ferrar o time para prejudicar o ex, porque achando que o ex ela foi no pior técnico possível que ela conseguiria achar. Só que aí a gente vendo a série, vê que o Ted Lasso, mesmo sabendo nada de futebol, tem um jeito todo peculiar de tratar as coisas, uma positividade gigantesca. A melhor definição do personagem Ted Lasso é um adulto com, vamos dizer assim, com a empatia e os pensamentos de uma criança. Ele tem uma pureza que só uma criança tem, que ele perdoa todo mundo, ele acha que está tudo certo e tem empatia por todos, independente do que aconteça. Né? Ele é tipo um adulto com uma pureza de criança. É um adulto com pureza de criança, uma pessoa bem positiva, que quer ajudar todo mundo. Até nessa terceira temporada, aparece um personagem, não sei se eu vou contar qual é, não vou contar qual é o personagem para não ser spoiler. Aparece um personagem e fala que assim que ele saiu do... Se bem que eu contando a história, eu vou contar quem é o personagem, a mãe dele. Assim que ele saiu de dentro de si, da mãe, né? Ele já quis sair ajudando os médicos. Ajudando os médicos com o próprio parto. Né? Então, assim, é um personagem bastante cativante. Pra mim, é o ponto alto da série. É o jeito Ted Lasso de ser. Né? É o jeito Ted Lasso de ser, que contrasta bem com os ajudantes dele, cada um tem uma característica, isso ficou bacana. Então esse foi um apanhado da série no geral. No geral. A gente vai focar mesmo na terceira temporada, que seria a temporada final ou não. Né? Porque geralmente em últimas temporadas de seriado, o marketing funciona todo em cima disso, né? Temporada final, não sei o que lá. Em nenhum momento a Apple TV divulgou a terceira temporada de Ted Lasso como temporada final. A gente vê sim, durante a terceira temporada, o fechamento de ciclos do seriado, né? Você vai fechando o desenvolvimento de todos os personagens que foram acontecendo dentro das outras 2 temporadas. Fechamento mais ou menos. Isso aí a gente entra para a parte das notas. Porque na verdade, assim, a série, na minha concepção, fechou a história de todos os personagens.
mas do mesmo tempo que fechou, abriu novas possibilidades, né? Sim. Dá pra continuar tranquilamente com todos os personagens ali. Não, talvez um spin-off, sei lá, mas eu acho que a série em si acabou onde tinha que acabar, né? Terceira temporada, eu acho que até prolongou um pouquinho os episódios. Essa temporada, diferente das outras duas, teve 12 episódios. As outras duas, mais longos. As outras duas foram 10 episódios, essa foram 12. Nós vamos falar nas notas em si se essas dois episódios extras foi benéfico ou não pro seriado, mas eu acho que acabou fechando mesmo o ciclo do seriado Ted Lasso. Eles podem pegar esse universo do seriado e desenvolver outras coisas. Sim. Mas eu acho que se eles fizerem uma continuação, tipo a quarta temporada de Ted Lasso, eu acho que vai dar uma zoada no que deu muito certo. Eu acho que fechou bem, eu fiquei satisfeito com o final. Eu acho que foi a série, eu fiz bastante anotação aqui, eu acho que foi uma das séries que eu tive mais dificuldade, se não foi a que eu tive maior dificuldade em avaliar. Eu não sei se é porque... A gente já falou de alguma série que não é primeira temporada? A gente falou sempre primeira temporada. Não, acho que nós já falamos, sim. Mas eu não tô lembrando agora. Tô me recordando, mas acho que nós já falamos de seriados sem ser primeira temporada, tipo, temporadas mais avançadas. Não tô lembrando. Se a gente fez foi pouco. Vocês que acompanham a gente aqui, pode falar no comentário lá, ou então botar o link do outro Carnaval de Séries que nós falamos, que não foi primeira temporada. Vocês têm uma memória melhor que a nossa. Pior que eu tenho quase certeza que a gente falou de alguma. Eu só não lembro de qual. Só não tô lembrando. Pô, cara, eu vou achar daqui a pouco. Quando essas coisas ficam na cabeça, enquanto você vai falando daqui a pouco, eu vou vendo aqui. Mas com certeza a gente falou de alguma coisa. Então, eu acho que essa introdução ao seriado já foi... Vamos pro carnaval. Vamos pro carnaval em si, as notas dos quesitos. Pra você que tá na primeira vez vendo o Carnaval de Séries, eu já dou logo um esporro, pelo amor de Deus. A gente já tem milhões de Carnaval de Séries aí pra você acompanhar de N seriados anteriores. Então, por favor, vá lá e veja os outros Carnavais de Série, né? Eu vi aqui na minha colinha, a gente falou de uma série, na verdade, que não foi a primeira temporada. Então fala logo, mano. Cidade Invisível. E pior que não faz muito tempo, Não né? faz muito tempo. Cidade Invisível nós falamos só sobre a segunda porque temporada. o canal é novo, né? Então, assim, essas primeiras temporadas, o canal não existia ainda, então a primeira temporada de Ted Lasso foi no meio da pandemia, em agosto de 2020. Fez bastante sucesso. E é por isso que eu acho que hypou tanto, o pessoal tava precisando dessa injeção de ânimo aí, né? E deixou a Apple TV bem em evidência, né? Com certeza. Pô, cara, eu já falei isso, toda vez que eu falo de Ted Lasso, só falo sobre isso. Ano passado eu tava no Canadá, tava lançando a segunda temporada de Ted Lasso na época que eu tava lá. Pô, tinha outdoors pela cidade, cara, do seriado. Já imaginou isso? No meio de uma autoestrada tem lá um outdoor gigante sobre o seriado. É foda. Fez muito sucesso, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Vamos pro carnaval? Vamos, eu só vou falar que eu acabei não concluindo que você que está vendo a primeira vez Carnaval de Séries já tomou o esporro, então agora eu vou explicar que o Carnaval de Séries, nós, assim como o Carnaval da Liesa, né, aqui do Rio de Janeiro, são 9 quesitos, nós vamos dar 9 notas e vamos eliminar uma maior nota e a menor nota. A gente pega, soma tudo, faz a média, vai ser a minha nota, a nota do Bambam, depois a gente faz a média do Podcine. Beleza? Perfeito? Você tá decorado já essa explicação, né? Pior que não. Pior que não. Tá automatizado, é diferente. É verdade. Então vamos lá, primeiro quesito é roteiro. Você começa, Bambam. Cara, então, o roteiro eu tive dificuldade imensa em avaliar, você não sabe por quê? Eu gosto muito de Ted Lasso. O que eu tava falando antes, né? Por essa questão da gente já ter outras temporadas e avaliar essa sozinha, talvez tenha me atrapalhado um pouco. Mas teve aquela comparação. E eu achei que a série essa temporada se dividiu em duas. Os 3 últimos episódios e os 9 primeiros. Porque os 9 primeiros, eu achei que a qualidade caiu. Eu não vi essa qualidade de todos os 9 primeiros episódios. Os 3 últimos já fecharam espetacularmente a série. E eu gostei demais. Então, assim, até então, eu cheguei até a notar que eu achei que a série perdeu qualidade, tal, mas aí eu já tinha pensado uma nota, mas aí chegou os 3 últimos episódios que foram maravilhosos. Qual foi o maior problema que eu achei nessa última temporada? Eu achei que deu uma embarrigada na série. Eu achei que daria pra fechar... Seria uma embarrigada? Uma embarrigada? Quando a pessoa engorda igual engorda. A série engravidou alguém? É isso? Não. Uma embarrigada é quando a série enrola um pouco. Eu achei que daria pra fazer com 10 episódios. Por quê? Eles... Cai naquela pergunta que eu fiz lá antes da sinopse, né? Se valeu a pena 12 ou 13. Pois eu já tô pegando esse gancho aí. Porque eu achei que eles soltaram muito, eles abriram muito os tentáculos de histórias. Fizeram um monte de histórias paralelas, fecharam rápido as histórias, fecharam de uma maneira até algumas meio besta, e não aprofundaram muito. Isso eu não gostei. Mas já, os 3 últimos episódios,
né? Por exemplo, o lance da homossexualidade do rapaz, eu achei que tanto na parte de comédia quanto na parte de drama poderia ser muito mais explorado. Eu achei que faltou explorar algumas Sim, mas coisas. eu acho que o medo do seriado foi cair em militância. Eu vou, tipo, dar o meu enfoque do Sandro, eu vi essa parte, eu vi que eles deram uma pincelada sobre o assunto, eu acho que eles até aprofundaram um pouco no assunto do homossexualismo dentro do esporte de alto rendimento. Eu só achei que eles não aprofundaram mais para não levantar a bandeira de militância, entendeu? Para não perder a audiência de algumas parcelas de gente e tal. Acho que eles não aprofundaram mais. Não deveriam ter medo, não. Eu acho que dentro desse assunto, eu acho que eles aprofundaram até bem, souberam dosar o que seria o tema dentro do seriado, entendeu? Sim. Bem, eu achei que eles poderiam ter aprofundado um pouquinho mais. Uma ou outra, a questão lá do Até porque não teve só homossexualidade masculina no seriado. Teve feminina também. Então, só que a feminina não teve tanto uma questão, né? Foi uma coisa mais natural. A masculina, o cara tinha problema com isso. Sim. Teve essa diferença. A questão do Adesanya também, do nigeriano, o negócio do restaurante, aí já todo mundo já consertou, já resolveu tudo, pronto, acabou. Ele mesmo já entrou na questão do ser mais político, né, do atleta, e o atleta deve falar, deve se expor ou não. Aí já resolveu ali, pronto, acabou em um episódio só, é uma coisa que eu achei que deveriam ter. Primeiro, foi uma das coisas que eu não gostei, tá? Eu acho que poderiam ter se aprofundado muito mais em algumas histórias. Uma coisa que eu não gostei mesmo, né, na terceira temporada, isso eu realmente não gostei, foi toda a trajetória do Nate. Nate é Tu gostou? Foi um dos que eu achei que foi o fechamento de Tu mais gostou? Ciclo. Ótimo. Acho que foi um dos que foi fechamento de ciclo do seriado. Não, o fechamento de ciclo fechou mesmo. Eu acho que de uma forma... Eu não gostei de como as coisas aconteceram para fechar. Eu acho que foi de uma forma até que eles não acharam uma solução até que um tanto quanto cabível e inteligente, né? Porque ele mesmo tendo saído do time, do jeito que ele saiu, ele ainda tinha aquela questão dentro dele moral quanto que ele gostava, os sentimentos que ele tinha do clube, da equipe e tudo mais. E alguma coisa que deu o start na cabeça dele que ele estava vivendo uma realidade que não era dele. Eu acho que a solução foi até coerente e tanto quanto inteligente. Dentro do que eu achei que não foi descabível, não foi legal dentro do roteiro, essa foi uma das coisas que eu achei cabíveis no roteiro. Eu não gostei da forma como as coisas... Assim, lógica eu vi. Não foi uma coisa descabida realmente. Mas como isso foi acontecendo, como eles passaram essa história, eu achei que ele ficou muito vilanesco no início, depois ficou muito... Aí deu um estalo, ficou vilanesco. Isso já na temporada passada, no final, né? Na verdade, essa transição já é da primeira temporada para a segunda. E aí, no final, do meio da segunda temporada para terceira temporada, você já vê que está desenvolvendo um ciúme, porque ele acha que não está sendo valorizado e culmina na saída dele pro outro time. O que eu não gostei é que parece que ele vira quase uma pessoa tão simples, vira quase que um vilão. Aí depois, do nada... Sim, mas ele vira um vilão pra ele mesmo. Porque todo mundo. Na cabeça do Ted Lasso ele nunca foi um... porque o Ted Lasso nunca acha ninguém vilão, nunca ninguém ruim, nunca ninguém faz nada errado. Mas tanto é que ele foi bem aceito no retorno. O único que não tinha essa aceitação era o auxiliar lá, o Barba, que não tinha. Aceito porque é no mundo de Ted Lasso, né? Porque na realidade ele não ia ser aceito nunca. Mas a gente tem que mensurar o seriado, não a vida real. Se a gente for mensurar a vida real, a gente não fala sobre filme de super-herói, inclusive nessa série, assim, é uma série bem fora da realidade mesmo, as coisas que acontecem ali, né? Mas assim, tá dentro do contexto da série, tá dentro da proposta. Isso não vejo problema nisso, não. O problema é se a série quisesse se levar muito a sério e fizesse essas coisas absurdas, o que não é. Bem, de qualquer forma, eu não gostei, aí, questão pessoal minha mesmo, não gostei de tudo. A forma como ele arranja a namorada, eu não gostei de nada. Da trajetória dele toda eu não gostei. Agora eu vou falar do que eu gostei, em termos de trajetória. O Ted Lasso, como sempre, ele entrega sempre, tanto a história, poderia ter até aparecido mais. Tu não achou que teve essa impressão, não, Sandro? Que às vezes ele ficou um pouco meio de lado, né? Então, na terceira temporada, um dos problemas que eu vou focar que eu iria focar, né? Já vou adiantar no roteiro, foi isso. Que eu acho que por as pessoas, os roteiristas, terem que fechar vários ciclos, eles acabaram deixando o personagem Ted Lasso em segundo plano nessa terceira temporada. Isso, concordo. Eu acho que ele acaba, a maioria dos episódios, ficando em pano de fundo. É um coadjuvante. Ele é um coadjuvante, uma cobertura dos episódios. Isso encaixa bem com a crítica que eu fiz, porque eles têm aberto muitos ciclos desnecessariamente. Aí eles tiveram que correr com os ciclos, quase não mostraram. Eu acho que eles se embananaram um pouco aí, se embananaram um pouco na relação comédia-drama também. Mas bem, voltando a falar o que eu achei bem. Ted Lasso, apesar de ter aparecido pouco, não apareceu tanto quanto nas outras temporadas, que ele era o protagonista. Eu gostei muito da trajetória do Tart, muito. Ali eu achei bem construído, bem legal, bem show de bola. E a relação, também a trajetória e a relação dos três, o Tart, o Roy e como é que é o nome da menina? Deixa eu ver se eu não tenho em algum lugar. Bem, daqui a pouco
Kaylee. O Tart, o Roy e a Kaylee eu achei assim muito. Inclusive, ela sim foi aprofundada as questões dela. Ela foi quase uma protagonista nessa temporada, né? Ela apareceu bastante, era bem coadjuvante no início. Mas desde a segunda temporada ela já foi meio que Mas se nessa acho elevando que foi o auge. Desde quando ela começa a se destacar, vira empresária, ela já começa a ter uma relevância muito maior no seriado. Agora, para finalizar os dois últimos episódios foram muito bem escritos, foram para emocionar e emocionaram. Eu fiquei bem emocionado mesmo nos dois últimos. Gente, você tá emocionado agora, emocionado né? Não, é que entrou um cisco no meu olho. E não é desculpa não, é que realmente entrou alguma coisa no meu olho. Eu vendo os dois últimos episódios também entrou um cisco no meu olho. Tá saindo até lágrima do outro olho. E assim, foi realmente muito emocionante. E até a comédia nos últimos episódios eu achei que estava melhor do que no restante da temporada. Porque assim, no início, eu não gostei do início mesmo, mas valeu tudo a pena pelo final, que encerrou a série toda muito bem. Já me prolonguei bastante, que eu tinha bastante coisa para falar pro roteiro. Como teve muita coisa positiva e eu enxerguei algumas coisas negativas, eu fiz uma média aí, eu dei nota 7,5. 7, pô, nota bem baixa. Eu gostei mais das outras temporadas, na realidade, né? Então, você já falou bastante, eu já até pontuei algumas coisas. Então, lados negativos do roteiro de Ted Lasso terceira temporada. Alguns personagens que foram jogados no seriado, jogados e retirados. O Zava foi jogado e retirado. A Jake, que é o relacionamento homossexual feminino, ela é jogada e retirada do seriado. Do mesmo jeito que ele entrou, ela saiu. O Zava também, mesmo ele entrou como solução da temporada e saiu, não foi a solução da temporada. E mais uma aparição daquele empresário nigeriano que entrou, rapaz, fez uma baguncinha, resolveu a baguncinha, que foi do restaurante lá, e a perseguição e tal. Surgiu da onde ele? Do nada. Nada. Além desses personagens que foram jogados e retirados do roteiro da terceira temporada, também tem essa questão que eu levantei lá antes da sinopse, que precisava de 12 episódios? Não precisava, ao meu ver, porque tiveram episódios durante a terceira temporada que foram encheções de linguiça. Então, essa é embarrigada, você fala encheção de linguiça. Por exemplo, esses episódios de introdução do Zava, por exemplo, que pra quem não viu, é um personagem de um jogador que meio que imita o Ibrahimovic. Não, meio que não. É o Ibrahimovic, fisicamente, o estilo, é o Ibrahimovic jogou no FC Richmond. Então, ele, 2 episódios foi basicamente ele, então não precisava dele, até porque ele não foi a solução do time. Eu até gostei do personagem, mas não foi a solução do time. E o Bama falou que os últimos 3 episódios que salvaram, não. Eu acho que um episódio no meio desses outros 9 foi chave, que foi o de Amsterdã, que o Ted descobre a fórmula que eles têm que jogar, o futebol total, que ali você já começa a ver o fechamento de alguns personagens e para onde o time está indo. Eu tenho sensação dupla, né? Eu gostei de umas coisas e não gostei de outras. Ali começou a mostrar para onde estava indo alguns personagens e o direcionamento do time também. Foi o começo do fim. Acho que ali foi o start para começar a fechar o seriado. Esse foi, para mim, foi o episódio de start. E os últimos 3 episódios, fora do normal. O último episódio mesmo. Quem não gosta de seriado sobre futebol, ou qualquer esporte, ou filme, e vê o último episódio de Ted Lasso, cara, arrepia até o cabelo do nariz. Posso fazer uma correção no que você falou? O seriado não é de futebol. O futebol é uma desculpa. É sobre relações, né? É sobre relações. E eu ainda falo mais. Pra mim, a terceira temporada de Ted Lasso deu um salto de qualidade fora do normal em relação a 2 coisas. 2 contratos que a Apple TV fechou que foram fora do normal. Fechou com a Nike. E aí o uniforme do Richmond vira da Nike. E o segundo fechou com a Premier League. Pô, a aparição de Pep Guardiola. Que é muito legal, né? Pô, a aparição do Thierry Henry, tá bom ele que tinha aparecido, tá bom que o Thierry Henry, o Thierry Henry interpretando, ele é horrorível. Tenebroso. Ele parecia um robô falando. Mas, só isso dessa integração do mundo real com o mundo fictício. O Pepe é tão bom que até na interpretação ele foi bem. E eu acho que essa integração do mundo fictício com o mundo real do futebol foi o que estava faltando pro seriado. E na terceira temporada, por ter fechado esse contato com a Premier League, deu essas pitadas que estavam faltando. O FC Richmond tem um uniforme. Vou até falando, gente, a gente esperou até o último minuto para ver se eu ia receber a camisa do FC Richmond que eu comprei. Eu ia estar filmando com ela hoje. E não chegou. Eu fiz uma homenagem com a camisa da Holanda aqui, que chega um pouquinho na cor do segundo uniforme do FC Richmond para homenagear. Mas não conseguiu. Então, só para fechar que eu acho que essas 2 pitadas foram maravilhosas no seriado. E a minha nota 9 no roteiro por ter tido essas coisas que não precisavam. E também 12 episódios. Não precisava de 12 episódios, né? Perfeito. Vamos para a próxima, que é montagem. Assim, a Ted Lasso é uma série
que eu e o Sandro gostamos bastante. E, assim, a série é basicamente roteiro, né? Então pode ser que algumas notas, não sei, fiquem não tão altas na questão dos quesitos. Vamos ver, eu não sei como é que o Sandro fez. Eu vou te falar que eu fui muito passional nesse passional, carnaval de série. Futebol, né? Fui muito passional nesse carnaval de série, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, mas é bom assim, que a gente combina muito nas séries, nos notas. É bom que tem uma que, até porque no final vai ser média mesmo, da... Então vamos lá, montagem. Montagem. Eu achei que a série tem um bom ritmo, ela não deixa você, mesmo com essa injeção de linguiça, a montagem dela é dinâmica, então você não fica tão cansado de assisti-la, mesmo com esses episódios maiores. Eu tenho uma crítica na montagem dos jogos em si, porque eu achei que o jogo poderia ser uma coisa mais dinâmica, né? Mas eu acho que não apareceu tanto, não. Acho que foi. Tem acho que jogo, algumas. Eu sei, mas algumas cenas de jogos até me prendeu, tipo. Um jogo que eles estavam perdendo e teve a virada, alguma coisa que chamou a atenção. Acho que os jogos encaixaram bem, não como jogo de futebol, mas como parte da trama do seriado, entendeu? Sim, não, eu digo entre as jogadas mesmo, as jogadas do futebol em si, não o futebol dentro da série, mas as jogadas mesmo. Então, não sei quem tocou para não sei quem, dá pra fazer uma coisa mais dinâmica. Eu acho que na terceira temporada isso melhorou, nas duas primeiras temporadas foi pior. Eu também acho. Isso eu concordo. As duas primeiras eu achava bem ruim, por sinal. Se a gente fosse dar nota, eu ia dar uma nota bem ruim pra montagem. Essa aqui ficou na média. Aparecem bastante os atores fazendo os dribles, chutando, acho que melhorou bastante. Agora, uma coisa que eu não gostei mesmo foi o da abertura dos episódios. A abertura, eu não sei o que eles fizeram ali, mas ficou uma coisa meio jogada algumas. Do nada, por exemplo, teve um episódio que do nada aparece o Ted Lasso na casa de alguém, do nada aparece aquele empresário, não sei o quê. Não, mas eu acho que, sei lá, cara, pode ter sido defendendo, de propósito. acho que é de propósito, tipo, pra tu dar um choque. Eu acho que mas... Esse episódio que tu citou da cozinha foi um que eu voltei no episódio e você perdeu alguma coisa. Isso. Mas isso aconteceu não só nesse episódio, aconteceu em outros também. Não, mas eu acho que isso foi uma tirada legal. Se fosse só o da cozinha, mas em outros eu senti que foi problema na montagem mesmo. Eu não gostei como o episódio começou, não. Então, resumidamente, eu dei nota 7 pra montagem. 7. Então, cara, eu não vi grandes problemas na montagem. Eu achei que, como eu falei, a qualidade das cenas de futebol melhoraram bastante e se encaixam muito com o que tem que ser a história, as reviravoltas, a dramaticidade, o grau de dramaticidade que esse seriado de comédia tem. E eu acho que dentro dessa coisa do futebol e tal, ainda mais com o que eu falei da pitada, além disso, de introdução da Premier League, da Nike, acho que tudo engrossou para ter uma montagem mais fiel com o que seria um time de futebol. Então eu dei 9,5. Boa. Agora eu tô gostando, tá bem diferente a nota, né? Assim que é bom. Fotografia. A fotografia padrão também. A crítica que eu faço correta, a fotografia correta, padrão. A crítica que eu faço à fotografia também foi nos jogos. Os jogos me incomodaram um pouco, embora eu concorde que melhorou nessa terceira temporada. A gente está criticando a terceira temporada. Então... Sim, ou seja, eu daria uma nota pior. Eu acho que teve um probleminha aí nos jogos em si. A fotografia deveria ajudar a dar mais emoção, coisa que teve um pouco nessa terceira temporada, nas outras temporadas não. Eu gostei muito no final, nos últimos 2 episódios, teve um plano sequência, todo plano sequência me ganha, cara. Eu amo plano sequência. Pra quem não sabe, plano sequência é uma cena que os personagens vão andando, tal, a câmera vai andando junto, sem corte. É uma cena que acontece sem corte. Quando bem feita, é muito legal. Tem uma cena também do Ted Lasso, numa decisão importante, junto com a presidente da equipe, conversando na arquibancada, só os dois, ficou um enquadramento muito bacana também. Por conta desses pontos positivos e negativos, botei numa média aí nota 7. Nota 7. Pô, só tem nota baixa, hein? Tu só tem nota alta. Fotografia, então, fotografia, eu sempre boto muito a questão das cenas externas. Eu acho que a maioria das cenas externas ficaram muito legais em Amsterdã, na Inglaterra. Nos estádios melhorou muito, inclusive nos jogos, eu acho que melhorou bastante. As caminhadas que o Ted fazia lá em Richmond, né, no bairro de Londres, eu acho que tudo isso melhorou bastante. Também as outras cenas, acho que ficou tudo muito bem diversificado e mostrou muito bem a beleza dos lugares que eles estavam. E em relação a essa parte do futebol, acho que se enquadrou muito melhor do que as outras 2 temporadas e mostrou muito mais uma coisa mais fiel do que seria futebol. Aparecem os jogadores fazendo as dribles, jogadas e tudo mais. Aparecem grandes defesas do goleiro e eu acho que isso foi muito legal. Acho que até o goleiro em si melhorou, né? Ele é todo atabalhoado nas bolas. Inclusive no FIFA 2013 tem o AFC Richmond. Ah, mesmo? E 2013 não, né? 2023. E o Zorro, né, que pede pra ser chamado de Van Damme no final, virou Zorro. Ele agarra pra caramba, tá? Ele agarra pra caramba no jogo. Eu joguei com o AFC Richmond. Contra o Manchester City ele agarrou muito, né? Então. Mas só que a única coisa que pra mim, eu ia dar até 10 na fotografia, a única coisa que tirou um ponto da fotografia foi uma cena que, caraca, digna do nosso chroma key aqui atrás.
Qual? A cena do casamento do Barba. É. Dava pra você ver que aquilo era um chroma key safado do Stone Rage. Caraca, era um chroma key safado do Stone Rage. Cara, dava pra você ver até balançando se bobear no fundo. Na verdade, eu tive até dificuldade de entender o que estava acontecendo ali no início, do que se tratava. Ficou muito ruim aquela cena de que tentaram fazer a montagem do ambiente histórico, né? Com um casamento, ficou horrível. Dava pra você ver a 15 km de distância que aquilo ali era um chroma key no fundo. Então, eu dei nota 9. Boa, vamos pra próxima. Direção de arte. Direção de arte é desde o início meu maior problema com a série. Desde o início. Sabe por quê? Eu não me sinto totalmente dentro de um clube de futebol, de um estádio de futebol. Eu acho que ficou tudo meio que artificial, pequeno. Eu não me senti em nenhuma temporada e eles não corrigiram isso nessa terceira. Com o advento da Premier League deu até uma melhoradinha, mas eu tive esse problema com a série. Esse problema eu tenho desde o início com essa série. Então já vou dar logo minha nota, 6,5. Então, eu acho que faltou muita coisa em questão de direção de arte e ambientação do clube ou da abrangência do que seria o clube com o crescimento que ele teve durante o seriado. Eu acho que melhorou muito na terceira temporada. Foi o que eu falei sobre esses novos contratos do seriado com Nike e com Premier League, que deram mais essa ambientação do futebol ao seriado. Então, com esse equilíbrio entre coisas ruins e coisas boas, eu dei uma nota 8,5. Trilha sonora é o próximo. Tá, e trilha sonora foi uma coisa que eu acho que evoluiu bastante a série. É uma trilha sonora muito melhor do que nas outras temporadas e que eu gostei, isso aí realmente eu gostei bastante. É uma série leve e é uma trilha sonora leve nos momentos, né? Levou bem. Tem alguma carga dramática maior nessa temporada e a trilha sonora acompanhou, potencializou esse drama. Foi toda muito bem encaixada, eu gostei bastante, eu dei nota 9 para a trilha sonora. Então, nota 9, eu dei nota 9. Trilha sonora eu dei nota 10. Assim como Stranger Things, você pontua as coisas no Ted Lasso terceira temporada com músicas. Cara, teve Beatles, teve vários outros grupos importantes, ingleses inclusive. A abertura fica grudada na sua cabeça. Fica grudado na sua cabeça, cara. Então, eu acho que além do componente das músicas durante as cenas e ditando a velocidade das cenas ou não, eu acho que o primordial de uma trilha sonora de seriado e filme, que eu sempre bato na tecla de Stranger Things, teve muito, muito legal nessa terceira temporada de Ted Lasso. Cara, você tem vários sucessos de música que são postos durante a terceira temporada, que se enquadram dentro daquele ambiente. Os próprios atores cantando as músicas. Aquela cena na Holanda, no ônibus, cantando Bob Marley, não é? Não, acho que não é Bob Marley, não. It's gonna be alright. Bob Marley. Entendeu? Eu acho que tudo se encaixou perfeitamente, trilha sonora e terceira temporada. Então, minha nota é 10. Boa. Maquiagem, figurino e penteado. Bem, penteado e maquiagem não tem muito o que falar, né? Só aquele cabelo do Nate de um ano pro outro ficou branco, ficou totalmente grisalho. Eles foram querer dar uma importância maior ao personagem que virou treinador. Mas fora isso, eu tenho que comentar que o uniforme do UFC Richmond é lindíssimo. Pena que o uniforme não chegou ainda, pro Sandro tá usando aqui na gravação. Queria estar muito usando. Mas aí em futuras gravações ele vai usar. Vou usar e eu vou pontuar que eu estou usando a camisa do UFC Richmond. Exatamente. O uniforme realmente, se existisse assim, em clubes reais... Ele está sendo fabricado, a Nike está vendendo. Tá vendendo. Inclusive agasalho. E o agasalho é bem bacana também, o que o Ted Lasso usava, né? Até o escudo, né? Que é um vira-lata aquilo, é um cachorro. Não, é um Greyhound. É um Greyhound. É um cachorro de corrida. Então, é um cachorro, vira-lata não. É um vira-lata. É um Greyhound. Criadores de Greyhound, desculpa, por favor, tá? Não tem. O cara paga 7 mil, 8 mil, 10 mil reais num Greyhound e tu fala que vira-lata. Trouxa ele, eu peguei uma vira-lata de graça, tem que ver o que ela corta. Então, assim, o uniforme, se eu fosse sonegar só pelo uniforme, seria nota 10. O uniforme é lindíssimo mesmo. Teve algumas roupas bem características da Kelly, do Roy Kent. Tem até uma questão com as piadas que o Roy Kent ganha uma camisa, que não tem nada a ver com a personalidade dele. Falar em Roy Kent, tem uma particularidade do Roy Kent, na verdade, do ator que interpreta ele, né? Você sabe que é Brett Goldstein. Ele fez uma cena extra de Thor, Amor e Trovão, e ele vai ser, se continuar com os esquemas da Marvel, ele vai ser o próximo Hércules da Marvel, né? Sabe quem ele poderia ser, cara? Ele poderia ser o Batman, né, cara? Ele fala sempre sim. Tem um queixo meio quadrado. Mas eu não sei como que eles vão fazer pra ele virar o Hércules, cara. Eu acho ele meio franzino. Mas ele é franzino, não sei como é que vão fazer. Não sei se vai ser de CGI, se vão dar bomba pra ele, mas o Batman ficaria bem bacana, porque ele tem cara de Batman. A voz já tem também. Uma particularidade legal é essa, que ele aparece na cena pós-crédito de Thor, Amor e Trovão, e ele é o Hércules.
Eu vi a cena podcast, mas nem lembrava, porque eu acho que é porque eu tava com tanta raiva do filme. Não, eu vi pra ver se salvava alguma coisa do filme. Tá certo. Então já vou dar pra minha nota que eu dei nota 8. Dei nota 8. Se fosse só figurino, de repente eu dava 9,5, 10. Pois é, então, mas como tem tudo... Então, nesse quesito, como é um quesito triplo, maquiagem, penteado e figurino, como maquiagem e penteado pra mim não teve nada demais, eu fico só com figurino, que é o upgrade do uniforme do AFC Richmond, né? Que a Nike entrou com força, todos os 3 uniformes do UFC Richmond são lindos. Mas o principal, o laranja, aí tem o azul, se eu não me engano, cara, são do treinador, os agasalhos, cara, são lindos os uniformes. E então, por isso, esse contrato que a Apple TV fechou com a Nike e deu esse upgrade nos uniformes, eu dou nota 8,5. Boa. A atuação do elenco, Bambino. A atuação do elenco parece que eles chegaram eles entenderam, né? Os personagens foram se desenvolvendo, os atores foram pegando cada vez mais o tom dos personagens. O Ted Lasso estava desde o início bem, né? Mas o Roy Kent tava ótimo, ator que faz o Hércules, nosso Hércules lá. O futuro, quem sabe, não sei, né? Porque essas mudanças da DC, da Marvel, a gente não pode esperar muita coisa. Os atores estavam todos muito bem, os que tinham mais a parte dramática, os mais da parte cômica da história. O Beard também, né? O da barba, muito bem feito, muito bacana. Eu dei nota 9 para a atuação do elenco. Então, eu dei nota 10 na atuação do elenco. Tem que fazer um drama. Nota 10. É que eu tô acostumado a dar 10, entendeu? É verdade. Então eu nem sei como é que é. É verdade. É de errado que você não dá 10, é verdade. Cara, eu acho que é bizarro a evolução dos atores e dos personagens nesse seriado. Você cara, não vê os atores ali, você vê os personagens. Vou até ler a minha cola aqui, porque o sobrenome do Jason Sudeikis. Tá tentando lembrar o nome dele, tá? O cara já fez 300 milhões de filmes de comédia. Você não lembra de nenhum. Mas o cara é o Ted Lasso. Família do Bagulho, sei lá. Aquele Quero Matar Minha Chefe 1 e 2. Esses filmes de comédia, entendeu? Mas tu não lembra de nenhum, filho. Só lembra de Ted Lasso. O cara foi fora do normal. E você pega a atuação não só dos principais, vamos dizer assim, mas, cara, foram desenvolvendo os coadjuvantes. O próprio Hughes, que é o jogador de futebol que é homossexual, sei lá, o Nathan. Até o Rojas. O Rojas, porra, o cara, eu vi o Rojas, a quantidade de talk show que o ator que fez o Rojas foi na terceira temporada nos Estados Unidos foi fora do normal, ele tava em todos, falam que o cara é simpático pra caraca. Então todos os atores se entregaram, cara. E você vê isso na atuação, não tinha como dar outra nota sem ser 10, cara. Bizarro, foi muito bom. Efeitos especiais. Então, é uma série que não preza, não é conhecida pelos efeitos especiais. Pra mim não tem efeitos especiais. Não. O que tinha foi uma merda. Você resumiu bem. Porque o que tinha? A cena lá do Stonehenge no final e os estádios, né? Que eles colocaram... Também acho que nem... Não, mas é efeito. Assim. E tava uma coisa bem, como é que se diz? Não tava natural aquele estádio daquele jeito. Não dava pra ver que era no computador. Tava bem mais ou menos. Pode ser questão de orçamento. Então isso aí não tem... Eu nem vi essa parte do estádio como é feito. Não, todos os estádios, eles têm a parte de filmagem que são as pessoas mesmo, mas o resto do estádio não eram pessoas, era computador, né? Que simulavam pessoas em um estádio. Então eu dei nota 6 para efeitos especiais. Eu dei nota 5, que pra mim não teve o que teve foi ruim. Mas tu conseguiu dar 10 e 5 pra mesma série. Foi. E o último, direção. Então, a direção, série tem aquela questão de que nem todo episódio é feito pelo mesmo diretor. Tem série que cada episódio é um diretor diferente, né? Se eu não me engano, são 4 diretores. Eu senti muita diferença de um episódio pro outro, em termos de direção, de velocidade, de tudo, né? Então, eu não gostei dessa inconstância que a série teve. Foi o que eu falei, né? Parte da série eu gostei, parte enrolou, parte eu já não gostei. Eu achei que oscilou muito. Eles mantiveram a qualidade, sim. A série é toda boa, apesar de minhas notas não serem tão altas, é porque é questão técnica, né? Mas a série, no geral, me agradou bastante, mas eu achei que ficou muito inconstante, eu achei que as partidas poderiam ter sido melhor dirigidas também. Então eu dei nota 7 para a direção. Então, direção, eu acho que no apanhado geral do seriado em si, das 3 temporadas, e culminando na última temporada, eu acho que, por mais que tenham tido esses problemas de roteiro, eu acho que a direção foi primordial para esse fechamento maravilhoso que foi Ted Lasso, a terceira temporada. Então, eu homenageio essa última temporada de um dos melhores seriados, na minha concepção, de comédia / drama / esporte. Eu fecho com direção nota 10. Boa. Então, já fez até média, Sandro? Já fiz até média. Tu gosta mesmo de Ted Lasso? Eu nunca fiz nota nenhuma de nenhum outro seriado antes. Dessa vez eu fiz antes, e inclusive eu fiz a minha média.
Viu? Gostou mesmo de Gostei Ted mesmo de Lasso, Ted Lasso. Jesus amado. Então- Inclusive, nossa média ficou... Acho que nunca teve um caso da nossa média ficar Ser tão diferente. é. Vamos lá. Vamos lá. Tu atirou pra cima, eu tirei pra baixo. Pois é. Eu já fiz minha média aqui também, posso falar? Pode eu falar. tirei efeitos especiais, foi minha menor nota, e a maior foi trilha sonora, junto com a atuação do elenco, né? Minha média ficou em 7,4. Deixa eu botar aqui. 7,04? Ou Não, 7,4. tá. 7,40, alguma coisa assim. Eu vou botar 7,40 porque a minha nota foi quebrada. Tá. Eu tirei uma nota 10, foi atuação de elenco, foi aleatório, e tirei defeitos especiais. E eu dei nota 5. E a minha média deu 9,21. Caramba, diferença. Vamos fazer a média Vamos fazer aí. a média aqui. Vai dar uns 8,3 por aí. Vê aí. Deixa eu ver se você tá bom de matemática. Vamos ver. Vamos lá. Ó, acho que vai dar, hein? 8,30. Não precisa nem fazer conta, só me perguntar. 8,3, é uma boa média. Pô. No geral. Eu acho que foi até baixo pelo seriado que foi. Você foi muito Não, mas rígido. Então, a gente não deu nota no seriado todo, né? Nota só na terceira temporada. Se for no seriado todo, seria Você nota. foi muito rígido nas notas. Foi rígido, concordo. Então, gente, pra Ted Lasso, terceira temporada, que foi a temporada que o Podcine... eu acompanhei todas as temporadas, Bambam também, mas a temporada que bate com o nosso tempo de nascimento do Podcine. Pode ser a terceira, bebê, não tem nenhum ano ainda. é a terceira temporada de Ted Lasso, que eu achei que teve seus defeitos, né? Teve seus problemas, mas foi maravilhosa. Não tinha, eu acho que tinha que ter lançado final de seriado, tipo, falando que era a última temporada, porque eu acho que se fizer outra coisa além disso, estraga. Eu tô torcendo pra que seja a última. Fechou com chave de ouro, na minha concepção. Um seriado que nasceu ótimo e fechou maravilhoso. Pra mim foi isso. A média não condiz muito com isso. A do Bambam, 8,3 é a média do Podcine para a Ted Lasso. Deixa seu protesto aí. Já protestei, já. É verdade. Então, gente... Mas eu fiquei feliz com 8,3, porque se fosse depender de mim, essa nota ia ser pior. Eu acho que 8,3 condiz mais do que a série do que a minha média. Então salvou aí. Então, pra gente fechar o nosso vídeo sobre o Carnaval de Séries de Ted Lasso, terceira temporada, eu não podia encerrar nosso vídeo sem pedir para vocês dar o like no nosso vídeo. Se quiser comentar alguma coisa sobre o seriado, vai lá nos comentários, fala qualquer coisa sobre esse seriado ou sobre qualquer outro seriado. Pode usar os comentários para falar o que você quiser. Se não é inscrito, se inscreva. Clica lá no sininho, bota todos para você receber todos os conteúdos do nosso canal Podcine no seu YouTube. Valeu, gente. Fechando aqui mais um Carnaval de Séries. Fechamos. Até o próximo Carnaval de Séries com a gente do Podcine, gente. Um abraço. Valeu, pessoal.